Durante uma live do Análises Renais, o Renan Santos comentou sobre a estranha discussão de Zelensky, Trump e Vance no Salão Oval. Tá todo mundo pedindo pra gente falar. Eu, antes de vir pro programa, tava com o Renato, né? Não sei se tem alguma coisa traduzida pra gente colocar aí. Mas assim, o Trump e o J.D. Vance, eles estão adotando um novo tipo de... um novo tipo de diplomacia, assim, né? Se alguém falar que tá entendendo o que tá acontecendo nesse 1 mês e meio de governo americano, especialmente em termos de política internacional, essa pessoa... ela vai estar mentindo. Porque o mandato do Trump, ele é muito diferente de qualquer coisa que a gente viu em termos de presidência americana aí nos últimos 20, 30 anos. Na verdade, é uma das coisas mais únicas. E é muito louco, porque não tem nem a ver com o antigo governo do Trump. O Trump tá fazendo uma coisa que parece um lance até voltado de redes sociais. É como se ele tivesse agora essas reuniões que ele faz na Casa Branca como um podcast, entendeu, Riso? Sim. Ele chama um cara, os dois sentam nessa cadeira amarelada, meio... nem digo em bege, um amarelo claro. E ele chama chefes de Estado e eles ficam debatendo em público com um monte de jornalista. Reparou isso? Isso é único. Eu nunca vi isso. Você ficar chamando chefes de Estado pra ficar trocando farpas. Não é, e a coisa mais louca é que não necessariamente ele ganha. Ele chamou o Macron lá. Eu não sei se vocês têm um vídeo do Macron. A gente vai começar com o Zelensky aqui. Mas assim, o Macron deu um pau no Trump. E, inclusive em termos de postura, o Macron mogou o Trump. O Trump ficou parecendo Betinha. E olha que eu acho o Macron execrável. Execrável. Mas o Trump ele usa esse estilo de meias verdades, de falar o que quer de um jeito grosseirão. E aí o Macron foi mais preciso que ele. Tomou-lhe uma mogada. Verdade precisa ser dita. Tem aí do Macron? Ah não, esse é o do Zelensky, né? Vamos começar com o Zelensky aí. Se a gente achar o Macron, eu boto aí também. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring it into this conflict. Pausa. Assim, cara, eu não consigo não achar escroto o que o J.D. Vance tá fazendo aí, tá? Eu não consigo achar decente o que ele tá fazendo. Eu não consigo achar. Eu não consigo. E olha só, legal, a direita americana chegou lá, tem uma... O J.D. Vance representa uma ala que eu venho acompanhando bastante. Mas assim, mesmo em termos retóricos, dá pra sacar o que ele tá fazendo, né? Ele tá tentando diminuir ele tá demonizando o Zelensky, ele tá tentando diminuir a posição do Zelensky dentro dos Estados Unidos e para fora, e desmoralizar o Zelensky junto à Ucrânia. Não à toa, o Trump em declarações anteriores já tinha falado que o Zelensky ele era impopular, né? Ele só tinha 5% de aprovação, uma coisa assim. E vem jogar esses argumentos, e aí vem falar, você vem aqui falar essas coisas na frente da mídia. Eu achei tosco. E eu acho que esse argumento que eles ficam utilizando, né, nos Estados Unidos, tipo, eles estão... Eu vou aqui falar uma coisa que o Renato estava conversando comigo. O Renato me explicou. O importante internacionalista Renato Batista é um bom ponto. Não, mas eles estão sugando dinheiro norte-americano e tal. Ora, os Estados Unidos nunca foram obrigados pela Ucrânia a participar da guerra, né? É meio óbvio, os Estados Unidos são uma potência, eles não, se quiser, eles não participam de nada. Existe um embrólio geopolítico que envolve os Estados Unidos, que é a maior potência global e que tem interesse em quase todas as regiões do mundo. E em quase todas as regiões do mundo eles atuam. Pois bem, o dinheiro investido na Ucrânia, em grande medida, foi dinheiro investido na própria indústria bélica americana. Não é que ele toma um dinheiro ucraniano e sumiu. Não. O dinheiro que eles investiram na guerra, que não foram só eles, outros países também investiram, em grande medida foi investido na própria estrutura industrial para construção de armas e equipamentos nos Estados Unidos. E todo mundo sabe do potencial de lobby do complexo militar industrial americano. Isso aí é um tema de discussões nos Estados Unidos e no mundo há muito tempo. Você tem um complexo militar industrial gigantesco, que tem um lobby gigantesco. Eu também não quero parecer conspiratório aqui, mas algumas das empresas mais beneficiadas deste lobby concorrem, sabe com quem, senhor Rafael Almeida Riso? Quem? Você é esperto. Eu vou citar uma empresa. Aí vocês vão falar com quem ela concorre. Lockheed Martin. Ela concorre com quem? SpaceX? Entendeu? Não tô falando que é isso, mas tô falando que também é isso. Não tô falando que é isso, mas eu tô falando que também é isso. Entendeu? A Lockheed Martin é concorrente direta
da SpaceX. A SpaceX surge detonando eles. Entendeu? Então, e entendam uma coisa também, vocês. O Musk hoje faz parte do novo complexo militar industrial americano. E, na verdade, ele é um parceiraço do Pentágono e do Departamento de Estado. E ele tem um interesse muito grande em aumentar as posições deles. Então, qualquer reconfiguração no jogo e na forma como as verbas são tocadas, interessa a ele e ao bloco político dele, que é o bloco que está dentro do novo governo. Então, esse vice, ó, sinto o cheirinho aqui, ó. O vice foi colocado pelo bloco do Peter Thiel, que é da turma do Musk. Esses caras fizeram o vice, entendeu? Então, não tô falando que é isso, porque são várias outras coisas também, mas também é isso. Into this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems? Bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what. Aqui corta, Renan, mas tem um trechinho logo após isso que eu acho legal passar também. Infelizmente não tem tradução ainda. Não, e o papo do Vance é o seguinte: você tá vindo aqui nos atacar. Que é um negócio assim, passivo-agressivo, do tipo. O cara, naturalmente, você não vai lá e fala, estou aí no Salão Oval, tá? Vou falar algumas coisas. O cara tá ao lado do presidente americano, e ele não foi alvo de um convite oficial permitido. E aí eles transformam isso num joguete em que vai o Vance, que tá tentando aparecer ali, porque o Vance quer ser o candidato a presidente da próxima eleição. Aí ele tá tentando aparecer. O que é isso? A lógica da mesa de podcast, ela tá sendo utilizada agora pra promover o Vance. E é isso que os caras estão fazendo. Os caras estão promovendo o Vance como liderança, usando o Zelensky ali como um objeto nessa bagaça. Então, eu acho, cara, assim, bizarro esse novo momento. Pode ser que eu esteja, assim, sendo um... várias vezes eu tenho que parar e respirar quando eu analiso coisas novas que estão acontecendo na política, porque o mundo está mudando rapidamente e eu fui criado num outro mundo. E eu fui criado num mundo com outras categorias de pensamento e com outros paradigmas. Eu, assim como minha geração, eu nasci dentro do paradigma da vitória americana na Guerra Fria e da vitória liberal e dos preceitos liberais. Portanto, minha geração é uma geração essencialmente liberal em termos de mentalidade. Quando eu digo minha geração, eu digo assim, nas franjas do Ocidente como o Brasil, mas no Ocidente como toda a geração millennial é essa geração. Mas esse paradigma tá ruindo e tá caindo, então eu não posso ficar preso nisso, eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço análise, pra eu não virar um Globo News e ficar analisando desse paradigma, tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Sim, o mundo está mudando rápido e o que eles estão fazendo aí representa uma mudança nesse paradigma. Dito isso, puta, assim, descortesia e babaquice continua sendo descortesia e babaquice em qualquer lugar do mundo. E me parece que isso aí é uma grande descortesia, uma babaquice, é uma armadilha que o cara fez. Que aí ele fica ali. E assim, falar o J.D. Vance é brilhante, eu não tô vendo brilhantismo nenhum. Eu não tô vendo brilhantismo nenhum nisso. Eu tô vendo um truque de mídia. Eu tô vendo o J.D. Vance tentando fazer um Mamãe Falei no Salão Oval. É isso que eu tô achando. Ele tá fazendo Mamãe Falei no Zelensky no Salão Oval. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. Já traduz essa parte aqui. Sim, eles estavam ali discutindo ali com o Vance, aí acho que tá naquele contexto da discussão sobre, olha, vocês têm sorte que essa guerra, vocês têm um oceano, isso era no vídeo anterior, que separa vocês da guerra, mas isso vocês vão sentir problemas com essa história em algum momento. É o Trump, não diga o que vai acontecer conosco, você não tem condição de dizer nada, né? E aí agora o Trump aproveitou o momento pra dar uma, né? Não diga, você não vai ditar o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos tentando resolver o problema, não diga nada. Ou seja, o Trump tentou agora dar uma crescida pra cima do Zelensky. Olha que posição merda do Zelensky como chefe de Estado. Ele tá sendo obrigado a chegar num cara que supostamente é um aliado dele nesse processo, nessa guerra, e ele tá tendo, vamos dizer que,
ouvir isso. Ele não pode virar, mandar o cara tomar no cu dele, né? Então o que o Trump tá fazendo aí é uma tentativa de tortura pública. Só que o Trump sabe, como ele perdeu essa tortura que ele foi tentar fazer com o Macron, ele chamou agora o Vance pra ajudar. Pra fazer um 2 contra 1. We're gonna feel very good. Não digo que nós vamos sentir we're gonna feel very good. Nós vamos nos sentir muito bem. Não digo que nós vamos nos sentir muito bem. Feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. Aí o Zelensky tá tentando falar, desde o começo da guerra, desde o começo. Vamos ver o que o Zelensky fala. You're not in a good position. Só falando, enquanto isso, o Trump só fica repetindo, você está na boa posição, nós vamos ficar muito bem, eu não digo o que os Estados Unidos devem fazer. O tempo todo, a lógica dele, em todas as frases, é sobre isso. Aí vamos ver o que o Zelensky constrói, ou se ele consegue construir. You don't have the cards right now. Você não tem as cartas agora, do tipo, nesse jogo aqui você não tem as cartas. Thus you start having cards. Right now you o Zelensky falou, eu não estou jogando cartas. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. Ele falou assim, veja, senhor presidente, eu estou sendo sério. Enfim, milhões de pessoas. Vamos lá, prossegue. You're gambling with World War III. Aí o Trump fica lá. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. You're gambling with World War. Você está apostando com a Terceira Guerra Mundial. III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. Ele diz o que você está fazendo é um desrespeito muito grande para esta nação. E reparou o truque, né? Ele e o Vance vêm falar que o Zelensky foi lá desrespeitar. Por quê? Naturalmente, isso aqui é uma coisa feita pro povo americano. E para o eleitor republicano, que... Ei, não mexa no nosso dinheiro! O nosso dinheiro! Tira esses caras daqui, nós não temos que financiar essa guerra. Então, pro eleitor republicano deles, ver o Trump falar isso, mano... Olha lá, botou ordem na casa. Que é o que eles estão tentando fazer. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? A lot of times. No, in this Even entire today. meeting, you said thank you. Even today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Acho que aqui tá o pedaço mais importante, né? Ele veio falar que ele veio perguntar, você agradeceu algum momento a gente aqui? O Vance falou. Aí depois falou que o Zelensky foi fazer campanha na Pensilvânia pro opositor, no caso a Kamala, pra eleição de outubro, né? E pergunta se ele veio agradecer. Eu acho, tá? Vocês me desculpam. Se o mundo virou isso, é tudo muito novo, porque, assim, em termos diplomáticos, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Em termos diplomáticos, isso é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Sendo bem honesto, assim, é bem bizarro, galera. Eu não consigo olhar em outros termos. Eu acho isso tudo muito bizarro. Você imagina, vai, um cônsul romano, né, chamando um cara de uma província para discutir, ou recebendo um parta para sentar, né, e ficar discutindo em público. Em termos diplomáticos, tudo isso é muito, muito bizarro. Eu não consigo não achar isso bizarro, tá? Se eu fosse dar um exemplo histórico do que eles estão tentando fazer, quando o César derrota os gauleses, ele pega o Vercingetorix, que era um homem muito nobre, tá? O líder dos gauleses, o homem que forma a confederação dos gauleses e organiza os gauleses, vai do sul da França até a Bélgica para enfrentar os romanos, foi o Vercingetorix. E o Vercingetorix é derrotado e, prevendo mais derrotas, ele se entrega, né? E ele vai com o cavalo dele, leva a espada dele e ele se entrega de maneira honrosa, e o César age de maneira desonrosa com ele, né? Ele trata ele igual um animal e leva o Vercingetorix para Roma pro triunfo dele, né? Enjaulado e tal. E o Vercingetorix tem uma morte muito, muito triste, que representa no fundo o fim da resistência gaulesa aos romanos. O Trump tá tentando fazer isso, na verdade, tá? Ele tá tentando expor o Zelensky ainda vivo a uma execração pública para mostrar o triunfo dele nos Estados Unidos. Então, ele quer mostrar para os americanos, olha só, esse objeto aqui que foi utilizado na minha campanha como um grande inimigo, que eu disse que eu vou resolver, olha só o que eu faço com ele publicamente. E eu acho isso bizarro. Por mais que tenha, assim, mesmo no MBL, por exemplo, a gente tem uns grupos que a galera fica discutindo e tem várias pessoas que acham, pô, tá da hora essa política do Trump. Eles têm certeza do que eles estão fazendo? Eles têm certeza?
Porque tá uma política externa meio cowboy doidão, né? Eles estão tratando aliados históricos dele de uma maneira muito escrota. Eles estão se posicionando nesse jogo de uma maneira muito escrota. E eu não sei se isso vai gerar algum tipo de isolamento, né? Eu não sei. O que eu sei que tá... Assim, não me parece... não parece fazer uma forma de melhorar a imagem americana perante o mundo, Sr. Rafa Almeida Rizzo. Eu ia chegar nisso também, Renan. Você está falando muito do efeito dessa briga aí para o público americano. Mas será que também não é um recado pro Putin? Do Trump? Desenvolva. Talvez ele tenha combinado com o Putin após uma ligação que os dois fizeram. De sinaliza uma coisinha aqui, eu sinalizo aqui, a gente vai construindo uma relação nova. É mais vantajoso eu e você termos uma relação do que você via a Ucrânia, enfim. Você acha que pode ser alguma coisa nesse sentido? Tem muita gente falando na internet, o Trump é a putinha do Putin. Sim, o Trump e o Putin jogam juntos, né? Então. O Trump claramente ele segue uma linha, isso já no governo anterior, de tentar desacoplar os Estados Unidos da União Europeia. Não só em termos orçamentários, né? Há algum tipo de plano da turma dele para a Europa que envolve fazer com que a Europa toque a vida dela meio que sozinha. E isso, vamos dizer, isso tem a ver com interesses diretos do Putin, que quer aumentar a influência dele e a extensão territorial dele também para dentro da Europa, né? E ele venceu junto com o Trump. Quando eu digo venceu, a vitória do Trump é uma vitória pro Putin, e eu tenho certeza que eles estão jogando juntos em muitos termos nessa questão, não só ucraniana, mas europeia também. Eu acho. Agora, eu não consigo achar que isso é um jogo combinado com o próprio Zelensky. Do tipo, Zelensky, eu vou te humilhar publicamente aqui nos Estados Unidos, vou ser extremamente descortês, que isso já entra na lógica, tipo, é isso o jogo? Né? Não faz sentido. E isso dentro da minha cabeça, tá? É muito mais material interno de consumo pro Trump do que qualquer outra coisa. Outro ponto, tá? Estão falando agora de uma rodada de grana que os Estados Unidos vão colocar ali, mediante também a ficar, basicamente dar uma quase saqueada na Ucrânia, tá? Aí o Rizzo já levantou aí, que é onde eu ia entrar, o que são terras raras, minerais cobiçados por Trump e tema de reunião com gritos contra Zelensky. Minerais espalhados pelo território ucraniano representam cerca de metade do PIB do país e são cobiçados por grandes grupos industriais, especialmente para fabricar componentes elétricos como usados no mar. Desce aí, olha só. O que tem nesses minerais, né? Tem um monte de mineral em solo ucraniano. Na verdade, a terra na Ucrânia é uma das melhores terras do mundo para plantar e tem materiais no subsolo, né? Assim, importantíssimos, né? Em troca de segurança contra a Rússia, Trump quer garantir que os Estados Unidos possam explorar os materiais raros presentes no solo ucraniano, também conhecidos como ouro do século XXI. Blá, 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 e desce aí. Vamos lá. Espalhados por todo o território ucraniano, são terras ricas em minerais raros com alta concentração no leste do país. Isso inclui ferro, manganês, isso não é metal raro, né? Agora vai. Urânio, titânio, lítio. Por favor, amigos, quem digite no chat quem gosta muito de lítio e quem precisa de lítio. Minérios de zircônio, além de carvão, gás e petróleo. Esses são recursos cobiçados por grandes grupos industriais, especialmente para fabricar componentes elétricos como usados em smartphones, e também interessa ao governo russo. Smartphones e carros, né? Sim, baterias de carro, né? Quando falam em celulares, não é que o lítio é usado no celular, é usado para bateria do celular. E os Estados Unidos estão usando isso como colateral para botar uma grana, né? Isso. Alguém mandou no chat aqui agora que o Bebê Cuts falou, a Ucrânia não assinou o acordo, Renan, acabou de ser a notícia. Ah, é? Então é isso que tá, essa putaria é isso que tá rolando. O acordo, a reunião interna, a reunião fechada deve ter acontecido antes, e depois eles foram publicamente se pronunciar, e aí o Vance e o Trump foram dar essa cartada ali pública pra cima do cara. O lance que todo mundo tem que colocar na cabeça, o Musk é um sujeito ambicioso, é um dos homens mais importantes, talvez a mente mais influente do mundo hoje, é um dos homens que, caso consiga, através da Starship, nos levar pra Marte, ele vai entrar pra história como um dos homens mais importantes da história da humanidade. Lidem com isso, mas ele é um homem, ele também é um homem do tempo dele, é um homem que precisa de acordos políticos, precisa de força política, precisa de poder, tá? E sim, ele vai fazer coisas que vocês vão achar feias. E ele pretende ser julgado por isso, ou talvez no autismo dele ele nem fique ligando pra isso. O Musk é um cara que liga mais se você achar que ele não sabe jogar bem Diablo do que se ele tá fazendo exatamente isso. O Ricardo falou, eu vi a coletiva, eles discutiram feio ali 1 hora. Eles iam assinar o acordo depois. Então quer dizer que os ucranianos não são fáceis mesmo sendo pobres, seu Renato Gluchovski. Tem mais vídeos disso, ó. Maybe he did. I don't know what happened, but he didn't break him with me.
He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. Muda o título, põe esse negócio de Zelensky aí. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. Não, volta, põe do começo, Vamos lá. Maybe he didn't. I don't know what happened, but he didn't break him with me. He wants to make a deal. I don't know if you can make a deal. The problem is, I've empowered you to be a tough guy. And I don't think you'd be a tough guy without the United States. And your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that. All right. We'll see what we can do about putting it together. É um novo tipo de diplomacia, né? O cara tentando... E assim, é um tipo de diplomacia em que os líderes políticos, eles vão se tornando cada vez mais personagens de um reality show um tanto quanto real, né? Transmitindo em tempo real e partícipes dessas interações que geram audiência, tanto que estamos aqui no Bananil, no nosso Brasilzão, nosso Brasil varonil, discutindo a reunião entre o chefe de Estado ucraniano e o chefe de Estado americano com o seu vice a tiracolo, criando material memético para consumo interno, e dando tom de um mundo um tanto quanto estranho. É tudo muito estranho. Eu volto a colocar um mundo muito novo que se apresenta aqui pra gente. Naturalmente a gente tem que aprender e se adaptar a esse mundo novo, tá? Porque se vamos governar o Brasil um dia, entenda, talvez a gente possa ser vítima desse tipo de coisa, né? Mas jamais seremos vítima, né? Desse ponto, assim, a relação com o Trump, né? Você percebe como é que funciona o Trump com os aliados dele. Reparem da seguinte maneira. A não ser que você seja um cara como o Putin, que exerce uma influência de bastidores sobre o Trump. E muita gente diz que é grana e influência, né? Que o Putin jogou um xadrez pro Trump estar no poder, enfim, não vou entrar em detalhes sobre isso, porque existe um mito e existe a verdade, mas que existe a proximidade, ela existe. No geral, a relação que o Trump gosta de exercer através dos Estados Unidos é uma relação de submissão com seus aliados. Você não tem aliados altivos do Trump, você tem gente submetida ao Trump. Então, você pega a postura que o Milley tem com o Trump, você pega a postura que o Bolsonaro tem com o Trump, e você vê como é que o Trump age com eles. Então, se você tem um cara como o Milley, como o Bolsonaro, você os humilha publicamente e eles transformam os seus países numa espécie de um vassalão, né? Então, o Trump... tem aquele vídeo que eu já passei aqui, que é um vídeo muito humilhante, do Milley abraçando e se arrastando pro Trump. Se o Trump falasse, por favor, fique de quatro, I will grab you by your ass, ele comeria o Milley ali, essa é a real. Mesma coisa com o Bolsonaro. Ele é bonito demais, tá ok? O Bolsonaro pedindo pra fazer uma base americana no Brasil, assim, aquilo é o fim. Esse cara é um rato. E aí eles ficam, né, o bolsonarismo fica viajando, basicamente você pega uma renca de parlamentares, dezenas de parlamentares ficam viajando para os Estados Unidos para ficar ali, né, tentando arrumar uma lasquinha de briga com o Alexandre de Moraes, umas lasquinhas de briga lá. É isso, a postura é uma postura humilhada. Agora veja a postura do Nayib Bukele. O Bukele já foi no CPEC e em nenhum momento vocês viram vassalagem do Bukele com o Trump. O Bukele nunca prestou essa vassalagem. E aconteceu algumas coisas engraçadas. Vocês vão ver, durante a campanha do Trump, o Trump ficava falando que o Bukele e El Salvador ficavam mandando muitos imigrantes, mandando criminosos para os Estados Unidos. Vocês chegaram a ver isso? Ele atacou 2 vezes o Bukele nessa linha, que Sim. O Bukele se comportava de maneira errada e ficava enviando os criminosos e tal. Então o Bukele nunca baixou a cabeça pro Trump. O Bukele não é da mesma matriz político-ideológica do Trumpismo. Ele não ganhou com essa linha. O Bukele sabe jogar o jogo com a China. A China mesmo construiu agora uma biblioteca gigante lá em São Salvador. Então assim, com o Bukele, que é de direita, e na verdade pra mim o Bukele é o grande, que ele tá num país pequenininho, mas o grande líder de direita, a grande mente hoje de direita no mundo é o Bukele, é o maior inovador no campo da direita no mundo. O Bukele não se submete, então o Trump não joga junto. Então o Trump, ele gosta de gente que se submeta a ele. Esse é o tipo de postura. E aí, do ponto de vista diplomático, acho que vai ser difícil você, no governo Trump, construir uma coalizão internacional que não seja baseada no medo e na ameaça. Então ele está usando nesse início uma diplomacia do medo e da ameaça. Naturalmente, poder falar, isso vai ajudar a fortalecer a China, que a China vem sendo um parceiro muito mais bacana com os seus. Eu não sei dizer se ela vem sendo de fato um parceiro mais bacana com os seus.
Mas o fato é que se o Trump estava querendo liderar algum tipo de bloco, ele não está conseguindo. Um argumento favorável ao Trump seria o seguinte, olha, tudo bem, mas o mundo desenvolvido hoje, ele tá tomado dessa galera woke, de uma galera de um consenso bizarro, uma esquerda progressista que ele quer varrer do mapa, e esse tipo de postura ajuda ele a varrer esses caras do mapa. E tendo em vista essa consideração, você pode falar, olha, qualquer arma pode ser válida para fazer isso. E pode ser que seja isso mesmo, pode ser que ele considere, por exemplo, o Zelensky um representante naquele bloco político progressista, financista internacional. A gente pode falar da turma do FMI, né, a turma que o Partido Democrata adora. Então, falar, olha, no fundo o Bukele é um cara dessa galera e essa galera precisa ser derrotada por mim. Então ele tá empreendendo esforços para derrotar essa galera. O que é o melhor argumento que ele pode utilizar. É o melhor. Mas eu não sei se vai funcionar. Minha questão aqui não é sobre ser bonzinho ou malzinho com seus inimigos, mas sobre se isso funciona ou não e se estabelecer esse tipo de diplomacia é de fato eficaz. O ponto é assim, eu sou da tese, aí eu vou falar a opinião do Renan, que a Europa precisa desse susto. Mas Renan, você acha que a Europa... Eu acho que a Europa precisa desse susto. Você só vai começar a ter uma noção da sua própria fragilidade existencial se uma ameaça chega diante de você. Se você é uma pessoa que, sabe o menino de condomínio, o famoso piá de prédio, como dizem no Paraná, o menino de condomínio ele não vive nenhuma ameaça. Se ele não vive nenhuma ameaça, ele fica frágil. E se ele fica frágil, né, ele não está pronto para lidar com as dificuldades do mundo, ele acredita em qualquer coisa, ele é frágil, as pessoas levam vantagem sobre ele. A Europa hoje é um piá de prédio. A Europa é uma criança protegida pelos Estados Unidos, que aí fica só criando tarifas para proteger seu mercado interno, seus negócios e tal. A Europa não é, né, vamos dizer, a Europa esqueceu o que sempre foi a Europa. Tá envelhecida, tá cansada, tá quase morrendo. A ameaça do Putin, né, o grande urso russo expansionista, o monstro da steppe, que é isso que é a Rússia, né? Por mais que eles sejam eslavos, eles são esses diabos da steppe, né? Eles têm no sangue deles o diabo da steppe. Os russos, eles enfrentaram alguns dos maiores demônios da história da humanidade. Verdade precisa ser dita, né? Um povo que enfrentou o Hitler e um povo que já enfrentou as hordas do Gengis Khan, definitivamente é um povo diferente. Tá? O fato deles existirem e hoje a maior parte do território mundial, não a maior parte, mas o país com maior extensão territorial sejam eles, diz muito sobre a natureza desses caras. Um povo que é eslavo, mas que corre sangue viking neles, corre sangue dos citas, corre sangue dos alanos, corre sangue de alguns dos povos mais brabos de todos, corre sangue urálico, corre um tiquinho de sangue mongólico ali. Eles são um povo muito diferente, tá? Um povo que resistiu a muita coisa. Falaram, o Napoleão também é que não quis botar ele no mesmo lote dos grandes demônios da humanidade, tipo Hitler, Gengis Khan e outros. Então, eu não digo só Gengis Khan, né? Eu digo as hordas também dos descendentes do Gengis Khan. Né? Então, o russo é um povo diferente. E os russos estão cagando pro consenso liberal. E aí a ameaça russa faz com que a Europa possa despertar. Especialmente a Alemanha. Porém, lembra que eu falei pra vocês do consenso liberal, que as mentes mais antigas estão presas no consenso liberal? Imagine que você é um alemão com mais de 50 anos, né? Vamos botar que é um alemão de 60 anos, tem muitos, né? Se você tem 60 anos e você mora na Alemanha, você nasceu ali por volta do quê? De 65, né? 1965. Um cara que nasce em 65 é um cara que tá com a mente, né, totalmente presa na desnazificação e da transformação da Alemanha num país, vamos dizer, que lida com os traumas de ter feito os crimes que cometeu na Segunda Guerra. Então, todo o pensamento da Alemanha boomer, da Alemanha da geração X, da Alemanha da geração Y, é de um pensamento de uma Alemanha que tem culpa e que acredita que a única coisa que vai espiar nossos pecados é termos essa mentalidade liberal, fronteiras abertas. Não existe um alemão. Um alemão é uma construção social. Então os caras estão recebendo esse tipo de mentalidade, é a mentalidade liberal que venceu por muito tempo, e eles acreditaram em muita bosta. Então vem um imigrante, vem um monte de Mohamed lá, não, Mohamed pode vir pra cá, não, os turcos podem vir aqui, e tá bom, você vai fazendo, não imagine que não vai dar bosta, e tá dando bosta, políticas assistenciais fortíssimas ali dentro, né, toda aquela lógica, eco isso, eco aquilo, eles desmontaram o sistema de energia nuclear que eles tinham, né, em nome de uma energia verde. Então, assim, a Europa, eu tô citando a Alemanha, mas a Europa saiu tomando decisões insensatas por décadas a fio,
Porque o mundo era de mentirinha, ficou ainda mais de mentirinha quando os Estados Unidos ganham a Guerra Fria, e aí a União Soviética termina, e aí eles ainda passam a cuidar do espólio de várias ex-repúblicas soviéticas, ou seja, Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia, né? Aí vamos falar da cortina de ferro, vamos botar Polônia, bota países Balcãs, esses países começam a entrar na área de influência da União Europeia, e a Alemanha era a grande potência da União Europeia, aí o antigo Bundesbank, que é o Banco Central Alemão, começa a dar as cartas também no Banco Central Europeu, e aí a Alemanha passa a ser essa força que exerce um soft power, né, com a ideia de, os Estados Unidos está aqui, a gente tem umas bases aqui e tal, a Rússia está quebrada, mas não, esse mundo acabou, né, esse mundo desse consenso, ele deixou de existir. Então a Alemanha vai precisar ser militarizada, a Alemanha vai precisar cuidar de uma política interna que resguarde a sua soberania, ela vai precisar entender que a Alemanha é feita de alemães, mas também a Suécia, que a Suécia é feita de suecos, a Polônia, que ela é feita de poloneses, a França, que é de franceses, e eles vão ter que encarar problema, e o primeiro de todos é o problema migratório, que é um problema de identidade, porque a partir do momento que você tem que defender algo, preciso defender a França, você vai descobrir que a França, se ela precisa ser defendida, é porque ela é algo. Ela é uma terra, tem uma língua, tem um povo. Então eles vão precisar se reencontrar com a própria história. E essa pressão, isso aqui é uma opinião minha, essa pressão exercida por uma Rússia aí no jogo, eu acho que é bom pra Europa acordar. É necessária, pra falar a verdade. Se a Europa não acordar ali, aí beleza, ela merece sucumbir. Então, talvez isso tudo seja muito bom, porque isso pode representar um certo despertar, né? E aí entra um outro ponto, tá? Porque assim, também tem muita gente que fica só de análise. Não, mas agora a Rússia, tá? A Rússia, quando teve países ali sob sua zona de influência, a Rússia foi muito filha da puta. A Rússia é um país, assim, cheio da filha da putagem, tá? Já estive, por motivos culturais, em países ali do Báltico, alguns do leste europeu, e cara, absolutamente ninguém gosta dos russos. Os russos são odiados, né? Eu sempre falo pra vocês, na praça principal de Vilnius, na Lituânia, capital da Lituânia, tem uma estátua que simboliza o acordo que foi feito entre eles e os Estados Unidos, e um acordo de defesa da Ucrânia, e todos os lituanos gostam de falar que a estátua, né, ela é voltada para Moscou. Ela é assim, a estátua, ela até fica meio torta na rua, que tem um palácio, não sei se é um palácio, acho que é o parlamento lituano ali em Vilnius, e sabe, a estátua ela fica meio torta porque ela tá posicionada para Moscou, ela tá dando um recado, os Estados Unidos tá com nós. E desde que eles deixaram de ser repúblicas soviéticas, Estônia, Lituânia e Letônia, elas buscam aproximar, a Letônia menos, né, mas especialmente Estônia com Finlândia, por causa de uma afinidade até étnica e linguística, mas a Lituânia também, buscam afinidade seja com a Escandinávia, seja com a Europa Central, e outros países também, que eram da cortina de ferro, também estão nessa, e faz muito sentido. Ninguém quer viver sob o jugo russo, mesmo. Os russos são maus. Os russos são um povo muito mau no trato. Então, eu não quero, em nome de qualquer coisa geopolítica, né, ouvir as histórias que eu já ouvi das pessoas que sofreram na mão dos russos. Tá? Famílias inteiras que foram separadas por russos, mandadas para campos de trabalhos forçados na Sibéria, as realocações de famílias que os russos faziam, seja na Ucrânia, seja em várias áreas ali da União Soviética, para não pega a sua família, tira daqui, vai colonizar, vai morar em outro lugar. O que eles faziam com aquelas pessoas era uma servidão, não digo que era uma escravidão, mas era uma servidão. E muita coisa má foi feita ali ao longo do regime. E não é só porque o comunismo em si é mau, mas porque os russos também são russos, né? E eles não são muito diferentes, não importa o regime político que eles estejam, né? E, cara, é assim que as coisas são ali, né? Eu não quero o mal desses povos, de maneira alguma, e acho que a gente não... Acho que existe um lado bom e um lado ruim nessa história. Por mais que falar em bom e ruim em relações internacionais seja muito relativo, mas se a gente falar em da autodeterminação dos povos, é muito claro que lituanos, estonianos, letos, ou letonianos, ou letão, eu realmente, agora não sei se é e outras etnias e grupos ali que já viveram sob o jugo da Rússia, eles têm o direito da autodeterminação e não, com certeza eles não gostariam de viver novamente com a espada russa no pescoço, tá? Estão comentando aqui no chat que o Trump expulsou o Zelensky, né? Tá aí no chat, né? O Trump soltou lá na rede social bosta dele lá, ele soltou um statement, né? A statement from President Donald J. Trump, né?
Nós tivemos uma reunião muito significativa na Casa Branca hoje. Muito foi entendido que... muito foi aprendido que não poderia ser entendido sem uma conversação sob tanto fogo e pressão. É incrível o que vem através da emoção, e eu determinei que o presidente Zelensky não está pronto para a paz se a América está envolvida, porque ele sente que nosso envolvimento dá a ele uma grande vantagem nas negociações. Eu não quero vantagem, eu quero paz. Ele desrespeitou os Estados Unidos da América no nosso adorável, nosso querido Salão Oval. Ele pode voltar aqui quando ele estiver pronto para a paz. Papinho ali, né? Um papinho que se volta ali para a galera dele. Renanzão, você como presidente de um partido político em formação, como você acha que o Brasil deveria se comportar nisso tudo? Ou o Brasil é muito significante para se importar com isso? Eu acho que o Brasil é muito insignificante para se importar hoje com qualquer coisa, e ele entende que ele é insignificante. E ele está preocupado com coisas insignificantes, dado que as nossas lideranças são um pouco significativas, né? O Brasil não tem lugar no mundo. O Brasil hoje, infelizmente, ele não tem lugar no mundo, porque o Brasil está cada vez mais irrelevante. E a gente está acompanhando e olhando isso aqui só como a título de curiosidade, porque nós não temos como determinar nada. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.